Bernardino Soares e Teresa Leal Coelho estão frente a frente na edição da noite. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Teresa, a sua nota prévia, por favor. Muito bem. A minha nota prévia parece que é retida em relação a ontem, só há pouco soube. É uma referência ao facto do ex-presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio, ter sido agraciado com um prémio, o prémio Mandela, que foi pela primeira vez atribuído, foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e este ano foi atribuído a Jorge Sampaio, este ano que é o primeiro ano de atribuição do prémio, que muito nos honra, e é um prémio que pretende premiar aqueles que defenderam os valores da Organização das Nações Unidas na sua vida pública, na sua vida ativa, tal como fez Jorge Sampaio. Mas uma vez que é um primeiro minuto ou uma primeira nota prévia repetida, eu quero apenas aditar aqui uma outra questão. Eu acabei de vir da Embaixada de Espanha em Portugal, onde não só o embaixador de Espanha em Portugal, e portanto o rei de Espanha, condecorou um conjunto de portugueses, entre os quais Carlos Moedas, mas como também se realizou um jantar de despedida do atual embaixador de Espanha em Portugal, Eduardo Junco, que juntamente com a sua mulher Pilar, aqui passaram estes últimos 3 anos e meio, que foram anos difíceis para Portugal e difíceis para a Espanha, mas que felizmente Portugal e Espanha têm excelentes relações. O trabalho desenvolvido pelo embaixador Eduardo Junco foi excepcional. E efetivamente nós, de um lado e do outro da fronteira, ultrapassámos as maiores dificuldades durante este período e com a cooperação, com uma cooperação que é uma cooperação muito estimável, aquela que temos entre Portugal e Espanha. Eduardo Junco foi o rosto disso também durante este período. Bernardino Soares, a sua nota. Bom, a minha nota prévia é sobre as notícias recentes enfim, são notícias também repetidas, ciclicamente aparecem, de diminuição do número de pessoas com subsídio de desemprego. Nós estamos numa situação em que há menos inscritos nos centros de emprego, há menos pessoas com subsídio de desemprego, menos desempregados com subsídio de desemprego, e os que têm subsídios de menor valor. E isto podia ser consequência de uma diminuição importante do desemprego, enfim, e, portanto, ser um sinal positivo, mas não é. Não é, porque do que se trata é de haver uma muito maior desproteção dos desempregados. Isso tem sido uma tendência nestes últimos anos, de a situação do desemprego ter vindo a piorar e só não ser pior estatisticamente, porque nos últimos 4 anos saíram do país 500 mil de pessoas, praticamente. E a consequência das alterações dos últimos governos nas regras do subsídio de desemprego leva a que cada vez mais as pessoas, mesmo aquelas que têm o subsídio de desemprego, estejam numa situação mais desprotegida, porque os valores são cada vez mais baixos, substituem cada vez menos o salário que tinham antes e empurram-nos para uma progressiva baixa dos salários no emprego que eventualmente venham a ter a seguir. Tem sido um instrumento não só que cria desproteção entre os desempregados, como um instrumento para progressivamente baixar os salários, porque é evidente que um desempregado sem apoio ou com um apoio muito baixo está muito mais sujeito à pressão de aceitar um trabalho mais precário, pior remunerado e com piores condições. Bernardino, convido a olhar para a Grécia e a dar-nos a sua opinião sobre o processo negocial que está em curso. Difícil, mas em curso. Bom, eu queria fazer primeiro uma declaração de interesses, porque nesta vertigem em que todo este processo da Grécia, desde as eleições gregas, tem andado, é preciso relembrar que, com todo o respeito e com toda a consideração pelas opções tomadas, nós, o meu partido, e eu também tive a oportunidade de comentar o resultado das eleições aqui na SIC Notícias, não fomos daqueles que euforicamente procuraram colar-se à vitória do Syriza na Grécia. Assinalámos sim, eu penso que isso é muito importante, seja qual for o resultado desta negociação em curso, se é que é uma negociação, mas já lá vamos, assinalámos sim o facto do povo grego ter determinado uma mudança no seu país e ter mostrado que isso é possível. E essa possibilidade pode aplicar-se a outros países da União Europeia.
Acho que o que está a acontecer é uma chantagem profundamente antidemocrática. É mais ou menos como dizer, e daí não ser de facto uma negociação, bom, o povo grego não pode decidir nada. Não pode. Mesmo que decida nas eleições uma determinada opção, a União Europeia, as potências dominantes, não permitem sequer que o país se aproxime dessa opção. E, portanto, eu julgo que o mais importante neste processo é esta questão. Eu julgo que também este processo tem vindo a mostrar os piores... Mas as entidades que emprestaram dinheiro à Grécia e que a Grécia precisa que continuem a fazê-lo, não contestam que seja o Syriza a estar no governo. O que contestam é uma alteração de regras, é um compromisso que estava em curso. Mas, Ana, o problema é que com a continuação destas regras o país vai se afundar cada vez mais. E dizer que não pode haver senão aquilo que a União Europeia e o FMI impõem é dizer que o país tem que se autocondenar. O que discute é a qualidade do modelo que as entidades estão a impor à Grécia. O que discute é que elas imponham um modelo. O que tem é de negociar. E é evidente que um país como a Grécia ou como Portugal não está sozinho no mundo e tem de estar pronto para uma negociação. Mas há uma grande diferença entre uma negociação e uma imposição. E o que está a acontecer é uma chantagem e uma imposição. E uma chantagem e uma imposição que quer simplesmente manter uma política de definhamento dos países periféricos e das economias menos favorecidas e de concentração da riqueza nos grandes grupos económicos europeus e nas potências dominantes da União Europeia. É só a devolução dos empréstimos? Acha que há uma teoria de conspiração por trás que é anular a realidade? É a realidade, é a concentração da riqueza e do poder. E, vamos ver, os empréstimos não vão ser pagos, nem na Grécia nem em Portugal, porque nenhum país sujeito a uma constante degradação da sua economia e da sua situação social há de conseguir pagar tão vultuosos empréstimos e tão vultuosa dívida. Isso só acontece com desenvolvimento, com crescimento e com desenvolvimento. E se não se permite esse desenvolvimento, não vai haver, no final, pagamento da dívida. Bom, eu quero aqui chamar a atenção, acentuar, porque às vezes perdemos no tempo que aquilo que se passa é uma avaliação, aquelas avaliações que todos os portugueses conheceram nestes 4 anos ou nos 3 anos anteriores relativamente a Portugal, aquelas avaliações que os criadores vinham fazer a Portugal, e a verdade é que o que está pendente é uma avaliação que os criadores da Grécia, na sequência de um pedido de assistência financeira formulado pela Grécia a esses criadores, essa avaliação do verão passado, portanto anterior até a este governo, que não está ainda fechada. E aquilo que os criadores estão a pedir à Grécia, e eu volto aqui a acentuar que foi a Grécia que fez o pedido de assistência financeira, tal como nós fizemos, nós, Portugal, passámos em todas as avaliações durante o período em que estivemos submetidos a essas avaliações pela Troika, mas os criadores, como a Ana disse e bem, os criadores, as instituições, aquilo que estão a exigir à Grécia nem é sequer o cumprimento do tratado orçamental. Aquilo que estão a exigir é o cumprimento de condicionalidades que foram impostas pelos criadores e que foram aceites pela Grécia. Condicionalidades essas que reportam a um conjunto de regras orçamentais e também a um conjunto de metas a atingir. E, portanto, não me parece que haja aqui uma não negociação, nem uma indisponibilidade para negociação. Há uma negociação, mas uma negociação assente em regras que foram estabelecidas previamente e aceitas pela Grécia na zona euro e que muitos outros, como nós, Portugal, tivemos que cumprir. Não quer dizer que não tenhamos necessariamente que ter uma atitude positiva e solidária com a Grécia. Com certeza que sim, mas solidária não só com a Grécia, como com toda a Europa. Às vezes, estas negociações entre a Grécia ou estas conversações entre a Grécia e os restantes parceiros europeus e também com os credores, faz-me lembrar aquela mãe que viu um filho na parada desencontrado no passo de todos os outros e que afirma: estão todos trocados, ninguém acerta o passo com o meu filho.
A verdade é que a Grécia é uma democracia, fez opções políticas internas, mas há um conjunto de outras democracias que também fizeram opções políticas internas. No caso de Portugal, uma das opções que nós fizemos claramente, e aqui temos que respeitar a democracia também em Portugal, há 4 anos atrás, foi precisamente cumprir aquelas que eram as condicionalidades estabelecidas pelo vínculo que tínhamos estabelecido com os credores. E cumprimos estoicamente. Aliás, há uma referência hoje no Financial Times, um comentário feito precisamente por um economista de renome internacional, que diz exatamente isso, que os portugueses cumpriram estoicamente essas condicionalidades e por isso mesmo criaram condições de estabilidade financeira. Criámos condições de estabilidade financeira. Essas condições de estabilidade financeira são o pressuposto para o crescimento económico. Isso é claríssimo em Portugal, porque se nós garantimos durante 3 anos atingir todos os objetivos que nos garantem a estabilidade financeira, estamos pelo segundo ano consecutivo em crescimento. Porquê é que temos que nos comparar com a Grécia nesta fase? Ou lembrar a Grécia que as regras são para cumprir como nós cumprimos? Precisamente porque a Grécia aceitou essas regras, o que significa que para não as cumprir tem que as negociar e tem que as negociar desde logo com os credores no que diz respeito às condicionalidades dos empréstimos. E isto naturalmente são regras da democracia. Não, nós não precisamos dizer que não somos a Grécia. O que nós temos é que chamar a atenção que os contribuintes portugueses e os contribuintes dos restantes Estados-membros da União Europeia podem ser chamados a pagar quaisquer irresponsabilidades de quaisquer governos europeus, incluindo irresponsabilidades do governo do Tsipras. E como nós e muitos outros nossos parceiros foram solidários e pagaram as irresponsabilidades de governos anteriores a este, cometeram aqui em Portugal, nós somos naturalmente solidários e temos sido durante todo este período, mas não podemos deixar chamar a atenção de todos que o problema da irresponsabilidade de um governo neste sistema de vasos comunicantes que é a zona euro pode entrar em casa dos contribuintes. E, naturalmente, que os governos das restantes democracias têm que defender os interesses também dessas democracias, para além da solidariedade com a Grécia. Creio que ficaram claras as vossas posições sobre estes temas. O Bernardino eu queria ainda dizer mais alguma coisa, peço desculpa. Mas temos que ir à TAP depois. Sim, vamos à TAP. Tem alguma relação com o que estamos aqui a discutir. É que a maioria, o governo, tem vindo a procurar aproveitar esta situação da Grécia como uma autojustificação da sua posição em Portugal. Aproveitar? E nós, em Portugal, o que temos é, o Governo até pode dizer que cumpriu todos os requisitos que foram impostos a Portugal. O certo é que o país está muito pior do que estava há 4 anos atrás. E disso ninguém tem dúvida. Isso não é verdade. As pessoas sabem disso, têm a sua vida, os empresários, os trabalhadores, os reformados, todos sabem disso. Aliás, não é verdade. Eu deixei a falar, agora se mas não é me permite, também algumas coisas que a senhora disse não são verdade, eu não a interrompo. Aliás, o artigo que a Teresa Leal Coelho referiu em relação ao que veio hoje no Financial Times diz uma outra coisa muito importante, por acaso não referiu. É que Portugal não tem nenhuma segurança na situação que está criada e, ao contrário do que o Governo anda a dizer, não há nenhuma estabilidade garantida para Portugal. Li. E, portanto, pode ter um retrocesso. Eu não concordo com muitas coisas que lá dizem, mas há uma coisa que é absolutamente certa. É que não há nenhuma segurança para o Estado português numa situação em que continuam a ser as regras da zona euro a marcar a política orçamental e a política financeira, em que continua a ser uma lógica financeirista a determinar as opções orçamentais e do nosso desenvolvimento, e isso não nos vai resolver nenhum problema. Não nos vai resolver nenhum problema. Aliás, este problema da Grécia tem posto a numa questão que o PCP anda a dizer há muito tempo e que antes era ridicularizada por muitas pessoas, que é, nós precisamos de preparar o país para a eventualidade da saída do euro. Porque, sendo essa uma opção ou uma imposição, é da responsabilidade de qualquer governo preparar o país para uma situação em que, como por vezes é aventada acerca da Grécia, essa saída possa acontecer. Bernardino, temos muito pouco tempo e hoje foi assinado o contrato de promessa de venda da TAP e não vamos deixar de comentar este assunto. Teresa Leal Coelho, em 2016, estes novos donos da TAP consideram que a empresa pode já ser rentável?
Ana, eu tenho só aqui que fazer uma referência que aquilo que é acrescentado no tal artigo reporta exclusivamente à preocupação com qualquer retrocesso no que diz respeito às condições que nós atingimos até agora. É verdade, vamos então ao seu tema, Ana. Peço-lhe desculpa, mas ficou a meio e tinha só que referir isso. É verdade, aquilo que hoje nós assistimos à conferência de imprensa da subscrição do contrato de promessa relativamente à venda da TAP não é segredo e provavelmente o Bernardino não concorda, mas consideramos uma operação de sucesso, eu considero uma operação de sucesso. Nós estamos a falar de uma empresa que está tecnicamente falida, que tem uma dívida monstruosa, e aqui, ao contrário da Carris e da Metro, nós estamos a falar de uma venda, o que significa que vai o património, mas vai também a dívida, 1.000 milhões de euros de ainda dívida. não sabemos se o Estado deixa de ser o garantista dessa dívida. De qualquer forma, há transferência dessa dívida, e isso é o que está estabelecido nos parâmetros Bom, mas, como a Ana acabou de dizer, a perspectiva é de que se torne uma empresa rentável, e tem tudo para ser uma empresa rentável. Aquilo que não temos para garantir essa rentabilidade da empresa, essa rendibilidade da empresa, o que não temos nós, enquanto acionista Estado, o que não temos é capital para investir, para financiar, para a compra dos novos aviões e também para permitir o aumento das rotas. Agora, estamos a falar de uma empresa que tem características que são muito específicas, com uma qualidade que todos conhecem. É uma empresa que é segura, que tem pessoal de bordo e de cabine e pilotos que são considerados excepcionais a nível mundial. Todos nós sabemos, sobretudo nos últimos tempos, que os portugueses têm uma capacidade muito particular no plano turístico para receber as pessoas e, portanto, neste serviço também terão, com certeza, essa capacidade. Essas são as descrições que quem contesta ao negócio utiliza precisamente. Mas quem contesta ao negócio, há uma coisa que nós temos que ser sempre muito claros. É preciso recapitalizar a TAP e nós não temos dinheiro. Podemos perguntar aos contribuintes se os contribuintes querem passar a pagar 80% de impostos para recapitalizar a TAP. Eu penso que não querem. E esse é um problema absolutamente fundamental. Eu acho muito interessante esse argumento. Aliás, como a Ana dizia, quase tudo o que disse são argumentos para a TAP continuar pública. Porque se é uma empresa viável, porque se é uma empresa com qualidade, porque se é uma empresa com condições, se é uma empresa com condições para prestar um serviço público é essencial e para ser uma alavanca fundamental da nossa economia, é a maior empresa, tem o maior volume de exportação do conjunto das exportações. E, portanto, se há essas razões todas, não se percebe porque é que não se podia capitalizar a empresa. Porque não temos dinheiro. Pois, mas ninguém perguntou aos contribuintes se queriam capitalizar o BPN e o BCP e todos os bancos que foram capitalizados nos últimos anos com o dinheiro dos contribuintes. E ao contrário do que a Teresa está aqui a dizer em relação à TAP, em relação a essas operações de milhares de milhões de euros, bastante mais em relação a cada um deles do que seria preciso para a TAP, ninguém perguntou aos contribuintes se queriam financiar. Portanto, o que está aqui é uma opção. É uma opção que é a opção do governo, a opção clara do governo, enfim, também governos anteriores, isso é verdade. Governos anteriores tinham essa privatização da TAP. Eu ainda me lembro que no famoso PEC 4 estava a privatização da TAP. Estava a privatização da TAP. E, portanto, a TAP é uma empresa essencial para a nossa economia e para a nossa soberania. E esse é que é o ponto fundamental. E um Estado que quer proteger a economia e proteger a soberania não pode deixar que a TAP se torne privada. Acha que a British Airways não é britânica? Eu acho que a TAP ser privada não é a mesma coisa para o Estado português do que a TAP ser pública. E isso ninguém pode desmentir. E precisamos de ter condições ainda para inverter este processo, porque ela é altamente lesivo para o interesse nacional. Pela mesma razão que a PT também passou a ser privada e agora vai ser desmembrada. Pela mesma razão que a EDP passou a ser privada e agora não serve à economia nacional. Pela mesma razão que os CTT passaram a ser privados e não servem ao interesse nacional. Bernardino Soares e Teresa Leal Coelho, agradeço aos dois este frente a frente. Boa noite. Temos de fazer um intervalo, voltamos à hora certa. Até já.